E se cavar fosse o caminho para se tornar o mais forte do mundo? No mangá A Cave King's Road to Paradise, a pá vira arma, o minério vira poder, e a caverna esconde muito mais que pedras. Esse é o seu mangá. Se curte histórias diferentes e cheias de aventura, se inscreve agora e vem ler com a gente. No próximo dia, Elvin estava lutando contra algo, e seu machado não funcionava. Elvin encarou como um desafio e enfrentou os monstros de perto. Enquanto isso, na caverna, Fu estava verificando a área e aprovou, agora que o ar estava muito mais limpo graças ao buraco de ventilação. Ele usou as lâminas rotativas de Mappa, que produziam energia de maré, para trazer ar fresco constantemente. Fu afirmou que só queria voltar à mineração, e El compartilhou da mesma opinião, mas queria esperar um pouco mais, já que foram atacados ontem. Fu então foi para a forja sozinho enquanto El tentava encontrar uma maneira de todos poderem minerar com segurança. Ele decidiu criar novos golems, mas queria que fossem um pouco mais precisos desta vez, então começou a desenhar o design de um golem no chão. Ele acabou se empolgando e fez um design que tinha tudo feito de Orajakun, com espadas, arcos, armas mágicas e tudo mais. Seu sorriso se transformou em algo hilário, e então Rihanna veio ver o que ele estava fazendo. Ele se assustou ao vê-la de repente, e ela pediu desculpas por quebrar sua concentração enquanto trabalhava em algo. Ela perguntou se ele tinha algum tempo, e ele concordou, então ela o levou consigo. Era raro vê-la falar assim, e ela pediu para ele continuar a segui-la silenciosamente. Eles foram para o local da fazenda dela, e ele ficou muito surpreso ao ver que o lugar para onde ela o levou era o pomar. Aparentemente, havia muitas vezes a quantidade de maçãs, uvas e agora até limões e palmeiras. Ele elogiou Rihanna por ser uma ótima horticultora, e ela agradeceu por ser elogiada por seus esforços, mas afirmou que ainda não tinham o suficiente para todos. Para resolver isso, ela teve uma ideia. Então, ela se concentrou e acertou a árvore de cocô com um soco, fazendo um cocô cair. Depois, ela pulou no ar e os cortou com seus chutes, graças às habilidades que ela aprendeu enquanto estudava artes marciais sob o General Elvin. Ele ficou chocado ao ver esse lado dela enquanto ela pegava limões e os espremia em suco de cocô, misturando com água. Ela argumentou que eles seriam capazes de apreciá-lo com moderação. Ele se perguntou de onde ela tirou tanta força e provou o suco que ela acabará de preparar. Ele ficou hipnotizado pelo sabor do suco, já que continha a quantidade certa de doçura refrescante e acidez certa. Era ainda melhor do que o suco que ele tinha mais cedo. Então, ele ouviu sons da costa, o qual pertencia a Elvin, que acabará de lidar com o monstro da concha. Era uma concha de Satanás que ele havia derrotado anteriormente na parte de trás da ilha. Felvin disse aos outros para terem cuidado se encontrassem uma e explicou que era fácil forçá-las a abrir para lidar com elas. Varus alertou que os outros não deveriam tentar, pois Elvin conseguia devido à sua força. Forrest foi em frente e extraiu algo da concha. El perguntou o que era, enquanto Mappa rapidamente experimentou e caiu no chão. Era o líquido entorpecente encontrado na concha de Satanás, que a concha usava em suas presas. Forrest afirmou de maneira brincalhona que o veneno poderia se tornar um veneno mortal, mas esclareceu que era apenas uma piada, e na verdade, poderia ser usado para extrair tinta roxa dela. Para proteger seu território de aves assassinas, conchas de Satanás e outros perigos, ele criou 14 novos golems e os nomeou de 1 a 14. Os números de 6 a 15 tinham pedras mágicas neles, enquanto os outros dois aprenderam magia defensiva e os outros dois aprenderam uma das 4 atributos. Então, o observador tocou o sino de alerta de perigo, alertando todos sobre mais conchas de Satanás. Elas estavam invadindo por uma parte do muro que ainda não estava completa. Havia 50 delas, o que fez com que duvidassem se conseguiriam lidar com todas. Pio perguntou a Varys qual era a fraqueza delas, ao que ele respondeu que as conchas de Satanás não suportavam ataques de relâmpago. Depois de saber disso, ele pediu a Elvin para deixar com ele, pois queria testar os novos golems que acabará de criar. Elvin concordou e pediu a El para chamá-lo se houvesse algum problema. Rihanna perguntou se também poderia se juntar a ele, já que também sabia magia de relâmpago. El convocou o golem número 1 e, junto com 6, 7, 14 e 15, marchou para a batalha contra as conchas de Satanás. À medida que as conchas subiam pelos muros e atacavam os golems e El, ele instruiu 6 e 7 a protegê-los com escudos mágicos. Em seguida, Rihanna usou o feitiço de relâmpago para lidar com elas instantaneamente.
Enquanto Elvin e Varys observavam como a batalha estava indo contra as conchas de Satanás, os golems eram como fortalezas móveis com alta resistência, e El instruiu 14 e 15 a disparar ataques de relâmpago nelas. As conchas sentiram a pressão e usaram seus líquidos, mas os golems os protegeram facilmente, e o mesmo processo continuou até o final. Elvin ficou feliz em ver como os golems estavam desempenhando bem seu papel em proteger El do líquido entorpecente, e esse desafio foi resolvido mais rápido do que El esperava. Os golems usaram magia forte durante toda a batalha, e ele elogiou todos e Rhianna por sua ajuda. Depois disso, algumas das conchas ainda estavam presentes e lançaram líquido entorpecente em El por trás. Rhianna percebeu isso a tempo e se colocou no caminho para protegê-lo. Elvin lidou com essa concha, e El notou que Rhianna estava com líquido entorpecente em seu corpo. Ela não conseguia se mexer, pois seu corpo ficou dormente, e El a curou imediatamente. Ela agradeceu a ele e mencionou que agora estava toda pegajosa. Ele pensou que ela poderia estar se sentindo desconfortável com isso e foi rapidamente pegar água para ela. No caminho, ele percebeu que havia uma pérola dentro de uma concha, o que era realmente raro de se encontrar em conchas de Satanás. Era bonita, e El decidiu deixar Rhianna ficar com ela, pois achou que a pérola combinaria com ela. Ela ficou toda envergonhada com isso e devolveu a pérola a ele, depois fugiu. Ele percebeu que não poderia simplesmente entregá-la a ela ainda, então aguardou. No dia seguinte, durante a mineração, eles tiveram tempo para fazer uma pausa, e El estava com Fu e Shell nesse dia. No entanto, Fu não queria descansar ainda e continuou cavando mais fundo. Ele lembrou a ela para não esquecer de comer, e ela disse a ele para não se preocupar, pois não podia pular uma refeição feita por uma princesa. Eles recomeçaram a mineração com a proteção do golem. Ele notou que Fu realmente tinha mais vigor do que qualquer outra pessoa, e então foram até Rhianna para comer. O prato do dia estava cheio de conchas de Satanás, que pareciam tão tentadoras que eles não conseguiram resistir. Parecia que as conchas de Satanás haviam feito seus ninhos em algum lugar próximo a eles, e graças a elas, conseguiram tintas boas, alimentos e conchas fortes. Mas as correntes ao redor do Recife de Sheol trouxeram algo mais em sua direção, o corpo de um monstro. E aí, curtiu essa escavação de aventura e poder? Se quiser continuar cavando fundo nesse mundo maluco, se inscreve no canal Seu Mangá, deixa o like e comenta o que achou. A jornada só tá começando. Nos vemos no próximo capítulo.